Presidente, senhores vereadores, eu quero fazer eco da fala do vereador Idemar Bars a respeito da sinaleira da República do Líbano. Passei hoje pela manhã lá naquele local e constatei que moradores, ao atravessar a rua, estavam tendo de maior dificuldade em virtude do trânsito. Também, fazendo eco às suas palavras, ali na Avenida Bento Gonçalves, ao lado do Village, capim está alto, está na altura das pessoas e falta a da limpeza. Mas, senhores vereadores, senhor presidente, o tema que me traz hoje na Câmara, o tema é a respeito de competência. Começo a pensar se a Câmara de Vereadores tem competência para fazer uma CPI sobre a Brigada Militar. Começo a pensar se a Câmara de Vereadores tem competência para fazer uma CPI sobre um órgão público da União. Começo a pensar se a Câmara de Vereadores tem competência para fazer CPI sobre um órgão público do Estado. Claro que a Câmara de Vereadores não tem competência para fazer CPIs de outros órgãos públicos, a não ser os órgãos públicos municipais. Na Constituição Federal está determinadas as competências. Competência legislativa da União, competências legislativas dos Estados-membros, competências legislativas dos municípios. Senhores, no direito eu lembro do estudo das competências. Competências do Poder Judiciário. A competência nada mais é do que a limitação do poder. Imagine se todos os juízes pudessem julgar todo tipo de causa em qualquer lugar do país. Os juízes e as partes ficariam perdidos e a justiça perderia sua confiabilidade. A competência é, então, o exercício do poder de julgar de forma organizada. Essa organização deve ser sempre fixada por norma jurídica. Não há outro meio para se delinear regras de competência. Para tanto, o Código de Processo Civil vigente estabeleceu as seguintes regras de competência no campo do Poder Judiciário. Tem competência em razão do valor, o valor econômico do bem jurídico. Professor Adim, não vou me ater a respeito me aprofundar, professor Marcos Cunha, nas aulas de Direito. Mas tem competência em razão da matéria. Algumas matérias são tão importantes e recorrentes que são de competência da esfera estadual ou da esfera federal. Tem competência em razão da função. Dependerá o grau que o magistrado exerce a jurisdição. A gradação, se o juiz atua em primeiro grau, em segundo grau, isso são competências. Competência em razão do lugar, competência territorial, vereador Beto. Isso são competência, não daria para me aprofundar mais sobre o tema. Mas, voltando à CPI da CE, foi protocolado na Assembleia Legislativa um requerimento de instalação da CPI da CE. As reclamações em todo o estado do Rio Grande do Sul são justas. São justas. A instalação do requerimento pedido da CE, da energia elétrica, foi protocolado na Assembleia com assinaturas dos deputados.
tem um quórum, tem todo o procedimento dentro da CPI, dentro da Assembleia Legislativa. A CPI é justa, a CPI. Nesta casa foram feitas audiências públicas, vereador, sobre o tema energia elétrica. Temos que colaborar com a CPI da Assembleia, mas não instalar a CPI da CE em virtude de incompetência do Poder Legislativo Municipal. Para fazer voz aos prejuízos que os pelotenses tiveram com faltas de energia elétrica no nosso município. Devemos colher as reclamações e os encaminhamentos das audiências ocorridas sobre esse tema nessa casa, para que seja encaminhado à Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa. Se for o caso, devemos encaminhar um ofício à Assembleia Legislativa, à CPI daquela casa, que se faça aqui uma sessão da CPI da Assembleia aqui nessa casa. É o pedido que eu faço aos vereadores. Porque essa CPI da CE aqui nessa casa vai se perder, vai se esvaziar. Vai ocorrer o esvaziamento dessa CPI. Vai se perder. E acho que não é isso que nós queremos. Não é isso que o povo pelotense quer. Nós queremos que as nossas reclamações, as nossas reivindicações tenham voz. E nós somos representantes da Assembleia Legislativa. Temos que fazer os requerimentos, fazer a solicitação dessa CPI que venha para essa casa. Ao final dessa CPI, professor Adinho, será encaminhado ao Ministério Público? Será encaminhada à CPI da Assembleia Legislativa? Senhores, não é a primeira vez, vereador Vitor, meu companheiro de partido, não é a primeira vez que já teve uma CPI da CE na Assembleia Legislativa. Essa CPI, já faz uns 15 ou 20 anos, foi encaminhado ao Ministério Público. Está até hoje no Poder Judiciário em caráter de sigilo. Até hoje. Nós estamos com uma outra Assembleia, uma outra CPI na Assembleia Legislativa. Ela é justa, essa outra CPI? Claro que é justa, mas na Assembleia Legislativa. Falta 1 minuto e 40 e poucos minutos, o vereador Roger me pediu uma parte, o vereador Anselmo Rodrigues, eu vou lhe conceder, eu também gostaria de... Vereador Roger. Vereador Toninho, primeiramente, obrigado pela parte, vou ser muito breve devido ao tempo. Mas, vereador, neste momento que nós ouvimos nosso munícipe, nosso morador aqui de Pelotas, da nossa colônia de Pelotas, clamando, desesperado, perdendo mercadoria nas geladeiras, não conseguindo dormir de noite, porque tem gente que às vezes não tem, vereador Toninho, não tem de repente um inseticida para botar no mosquito e usa o próprio ventilador. Eu acho que a Câmara tem que fazer alguma coisa. Então eu penso que o que a Câmara pode fazer? E com relação à CPI do Estado e município, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estive em Porto Alegre falando com o deputado Hernani Polo, até então era presidente da CPI da telefonia. E o deputado disse assim, vereador, nós aconselhamos que faça nos seus municípios, porque se nós vamos atender os problemas do Estado, se nós tiver que ir em cada município, não sai CPI. E naquele momento, vereador Toninho, eles já tinham dado o mesmo conselho para os vereadores de Passo Fundo e já tinham abrido a CPI da telefonia em Passo Fundo. Então eu penso que cada município tem que fazer a sua parte. Concordo com Vossa Excelência, dizendo que se ela é uma estatal, que tem que se fazer na Assembleia Legislativa, concordo com Vossa Excelência, mas nós vamos ficar ouvindo o nosso munícipe aqui reclamar, implorar e dizer que nós temos que fazer um ofício para o Estado.
penso que é a contramão do problema, meu vereador. Vossa Excelência sabe que tenho o maior respeito e carinho por Vossa Excelência, concordo com muitas coisas, mas essa aí, eu acho que nós fizermos isso, nós vamos na contramão do problema. Obrigado, vereador Anselmo. Depois, presidente, vou pedir mais uma tolerância para que eu possa concluir. Vereador Toninho, eu acho que sempre antes de tomar uma decisão, nós temos que botar a cabeça a pensar. Porque se nós olharmos para dentro de nós, por mais que sejamos estudados, por mais culto que sejamos, nós sabemos muito pouco. E a gente tem que se valer do passado, da história. Tem uma frasezinha que diz assim: a união faz a força. Eu não acredito nessa CPI do Estado contra a Serra, por o que o senhor já falou. E vou dizer por que eu não acredito. Porque eu acho que cada município do Rio Grande do Sul tinha sim que fazer uma CPI. Porque esses deputados vêm caçar voto aqui. Acho que tem, Toninho. Eu acho que não tem nenhum poder de modificar nada, juridicamente, mas tem como fazê-lo politicamente. Os deputados saberem que cada município está cobrando isto e vai cobrar isto. Então, nessa particularidade, eu acho que vale. Mas não levantar expectativa de que nós vamos mudar a situação da Serra sozinhos. Isso é levantar expectativa. Mas acho que teria que ter em todos os municípios do Rio Grande do Sul. O que entendo eu de energia elétrica, além de ligar a tomada, ligar uma televisão, um ar-condicionado? Não entendo mais nada. Mais nada. E já quem aqui disser que entende, não entende, não é verdade. Agora temos que buscar entender. Eu fui estudar, eu fui dar telefonema, eu fui me informar. E sabe qual é a informação que eu tenho? Que eu não tinha me dado conta. Ah, porque houve um pico de calor desgraçado. Essa é a conversa. E aí o especialista que me orientou diz: doutor, no inverno do ano passado, o pico foi mais alto do que nesse verão. Pela quantidade de ar-condicionado ligado, por muito mais tempo. Foi maior que neste verão. Então não justifica essa balela da Serra. Vai faltar luz no inverno também. Vai ter colapso também. E eu não tinha me dado conta. Eu fiquei pensando só no verão. Mas não me dei conta no inverno. Que na minha casa, pela minha conta de energia elétrica, eu gasto muito mais energia no inverno que no verão. Muito mais. Então, se teve colapso agora, vai ter colapso no inverno. E me perdoa, vereador Anderson, a sua colocação ontem, que eu era contra a CPI da Serra. Não, senhor. Eu não sou contra. O que eu não quero é que uma tente empanar a outra. Eu acho que tem que ter as duas ao mesmo tempo. O que eu quero é que os 21 vereadores assinem a CPI da Fernando Osório e que os 21 assinem a CPI da Serra. Com uma diferença. A CPI da Fernando Osório somos nós que decidimos. A CPI da Serra é o Estado, mas tem que ter aqui, em todos os municípios, como pressão da nossa parte para acabar com esse caos de energia elétrica que prejudica, na maioria das vezes, as pessoas mais humildes. Obrigado, vereador Roger, vereador Anselmo. Eu trouxe esse debate para fazer o debate com os senhores vereadores. Eu gosto de fazer o debate, um debate na altura dos senhores, inteligente, e o debate... Para concluir. Para concluir, presidente, pela sua tolerância. O debate é no sentido que todas as reivindicações, vereador Roger, são justas dos nossos moradores. Os prejuízos, nós temos que levantar. Mas eu não quero que se perca, que a nossa CPI cause um esvaziamento e nós não consigamos atingir os nossos objetivos. O meu objetivo é que tenha a CPI da Assembleia, essa CPI está instalada, que traga para cá. Venham os deputados da CPI da Assembleia para dentro dessa casa. E nós, com todas as reivindicações, com todos os levantamentos do nosso município, apresentamos aos deputados. E os deputados que façam os devidos encaminhamentos ao Ministério Público Estadual,
todos os caminhos que tem que ser feitos. Senhores, em virtude de tempo, mas esse tema é polêmico e eu gostei de provocar para que nós façamos sempre um debate qualificado com os senhores. Muito obrigado.